Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente terminar o nosso desenho, a pintura da nossa casinha de morango. Aquela ideia de semaninha que você pode estar complementando aí com outras frutas em sua casa. No nosso primeiro vídeo a gente pintou o morango em si e esse céu. Hoje nós vamos pintar esse jardim, esse chão, esse restante que ficou faltando. Vamos lá, gente, vamos fazer esse chão. Começando, colocando aí, olha, um verde pinheiro, nessa parte que a gente quer mais sombra, que a gente quer esse cantinho aí mais escuro para fazer uma vegetaçãozinha, desses matinhos assim mais alongados, aquelas folhinhas mais alongadas. De início, veja que eu coloquei o verde pinheiro, fazendo o contorno dessa parte, dessa barreirinha. Agora eu tô pegando tinta só de um lado do pincel, e tô puxando com o pincel de lado para formar esses risquinhos assim mais alongados. E vou puxar em várias direções. Eu não vou me preocupar muito com essas folhinhas que a gente vai pintar ainda aí em cima. Na hora que você fizer isso, você coloca primeiro essa sombra, essas folhinhas assim mais alongadas. Bom, gente, quando terminar essa parte aí de trás e puxar esses matinhos assim mais alongados, de início você não se preocupe muito, porque ele vai ter mais a ideia de uma sombra. Veja só, eu puxei assim bem aleatório, agora eu vou pegando um pouquinho mais de tinta e vou acendendo alguns, deixando assim mais fortes, mais marcadinhos. Vou deixar isso aí atrás parado e vou pintar essas folhinhas que eram mais largas. Essas folhinhas, na verdade, elas estão à frente. Essa primeira parte que nós pintamos dava a ideia de que ela estava na frente dessas outras folhinhas, pelo fato de começarmos por ela. Mas agora a gente escurece um pouquinho essa parte aí de baixo com o verde pântano, enche essas outras folhas maiores, mais largas, com o verde pântano também. Olha só, eu tô escurecendo a parte de baixo, daquelas mais fininhas que estão por trás. E vou nessa hora marcando algumas assim, deixando elas bem mais fortes, porque não estamos mais fazendo uma sombra para elas. Agora a gente tá definindo algumas dessas folhinhas. Você não precisa sair fazendo uma a uma, definindo todas elas, mas algumas é bom a gente deixá-las mais marcadas, para que elas apareçam melhor, para que elas fiquem mostrando uma realidade melhor para o nosso desenho, folhinhas mais definidas. Para essa parte aí de trás, eu fiz uso do verde pinheiro, do verde pântano e vou passar um pouquinho do verde folha. O verde folha, você coloque ele mais para a parte de cima. Conforme vai indo para essa região aí de baixo, perto da barreirinha, esse lugar mais escuro, você deixa só umas marquinhas mais suaves. Para as pontas dessas folhas, você pode clarear bem com o verde folha, tá? Você pode estar usando no lugar do verde folha, o verde pistache, qualquer verde mais clarinho que você tenha. Olha só, essa parte aí em cima eu vou deixando ela bem mais marcada. Mas fica a seu critério, você pode deixar ela também bem escurinha. Terminado de a gente arrumar essa parte de trás, a gente arruma melhor, preenche melhor essas folhinhas que estão à frente. Eu vou deixá-las assim escura mesmo, com verde pântano. E vou puxar esses galinhos aí. Para esses galinhos, nós vamos fazer várias flores. E eu vou enchê-los também com verde pântano. Tinta só de um lado do pincel, procure fazê-los fininhos. Agora, com o pincelzinho número 0, vou pegar o verde pântano ainda e vou puxar uns galinhos fininhos, saindo desse principal, dos dois. Olha só como eu vou fazendo. Você não precisa colocar todos no mesmo tamanho, nem todos saindo um de juntinho do outro. Você pode deixá-los bem irregular, mais irregular melhor. Olha só. Vou fazer isso nos dois e vou colocar essas flores.
Para essas flores, eu vou colocar uma porção de amarelo ouro. Vou formando várias bolinhas, a parte que encosta no galinho bem arredondado, a parte contrária mais achatada. E para todos esses galinhos que eu puxei aí, eu vou botar uma florzinha dessa, vou pintar uma florzinha dessa. De início, eu vou colocar o amarelo ouro para todas elas, olha só. Algumas eu tô colocando voltadas para baixo, outras para cima, para o lado, enfim. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar na parte de baixo, ou seja, na parte contrária ao cantinho que se prende a esses galinhos. Vou colocar uma porçãozinha de branco para todas elas também. Foi exatamente isso que eu fiz nesse primeiro galinho que já está aí pronto do lado. Vamos colocando esse branquinho. Pegue tinta só na quina do pincel, pouquinha tinta. E vá distribuindo uma pequena porção para cada uma delas. Agora eu vou pegar o pincelzinho número 0, o sépia, e vou escurecer um pouquinho. Vou dar preferência a deixar uma sombra mais para o lado direito, uma vez que a nossa luminosidade está mais forte para o lado esquerdo. Olha só, esses cantinhos, essas que estão assim de lado, eu vou escurecer mais o lado direito delas, tá? Algumas eu posso colocar um pouquinho dentro, para dar a ideia de que ela tá virada para o lado da gente. Você coloca, olha só uma porçãozinha na parte de dentro e já dá a ideia de que ela está mais para nossa frente. Para essas flores, você vai usar a cor que você quiser e você pode também fazer outros modelos de flores. Fica muito a seu critério, você faz os arranjinhos conforme você tenha vontade. Para essa região aí embaixo, eu vou puxar uns galinhos com o preto e vou colocar, olha, umas batidinhas assim, bem pouquinha coisa, com o branco. Para ficar umas pequenas flores, algo bem discreto. Olha só, coloquei as batidinhas com o branco, vou puxar um galinho com o preto. Você pode estar usando o verde pântano se estiver aparecendo bem. Mas eu dei preferência ao preto porque essa região da minha pintura, ela já está bem escura. O verde pântano não faria um efeito bom, então eu coloquei o preto mesmo para formar os galinhos. E você coloca essas batidinhas com flores branquinhas onde você quiser. Mais, menos, fica bem a seu critério, a seu gosto. Terminada essa parte aí, vamos começar a pintar esse chão, essas rochas que está formando essa calçada. Enfim, eu vou encher tudo isso com areia. Isso estando cheio com areia, eu vou começar a manchar com sépia. Colocar algumas manchinhas com sépia. Nós vamos manchar bastante essa região. Essas partes ficam mais acima, principalmente a parte de cima das pedras ou das rochas, a gente vai manchar menos. O que fica mais de lado, mais de frente pra gente, a gente vai manchar um pouquinho mais. Olha só, essa região que encosta na casinha, eu vou deixar essa mancha aí, essas manchinhas assim suave. Você veja que não é uma questão de risco, mas é uma questão de observação. Você pode estar observando para estar manchando aí a sua pintura, caso você queira fazer. Você pode manchar mais, manchar menos. Você pode estar usando, no lugar desse sépia, estar usando um marrom. Tá usando a cor que você gosta mais, um terra queimada, um marrom. Enfim, que fica bem a seu gosto. Eu vou colocar o sépia. Essas partes que ficam mais voltadas pra gente, que não fica pra cima, ou seja, não fica na região que seria de pisar, mas na lateral, eu vou deixar elas mais escuras. Vou deixar com manchinhas assim, com porçõezinhas de sépia. Não vou espalhar muito, tá vendo? Eu vou manchar também essa região aí da barreirinha que desce da mesma forma. Essa descida aí. Só que para essas regiões, eu vou colocar também umas vegetaçõezinhas, umas pequenas vegetaçõezinhas rasteiras.
Observe que são pequenas porções, como manchas, como batidinhas. Você pode emendar isso melhor ou deixar assim mais manchado. Eu sugiro que deixe mais manchadinho. E você pode ir colocando outros tons também aí, não apenas o sépia. Depois eu vou colocar outros tons. Você já poderia estar colocando aí junto alguma cor para deixar mais escurinha, como o marrom, em terra queimada. O preto será quem vai detalhar, quem vai dar a nossa sombra principal, as profundidades. Essa parte aí embaixo eu já vou espalhando e sumindo ela no tecido, tá vendo? Eu já vou deixando um acabamento para o nosso desenho. Na hora que eu passei o areia, para essa região aí embaixo, eu esfumacei esse areia, sumindo ele em cima do tecido. Vou fazer tamanhos de pedras aí diferentes. Olha só, vou deixar umas maiores, outras menores. E a separação entre elas precisa ser bem marcada, precisa ter uma sombra bem forte. Mas também haverá umas manchinhas mais discretas. Umas profundidades, que vai dar uma irregularidade para ela. Deixar algumas depressões, deixar alguns relevos superiores. Nesse primeiro momento, essa definição não vai ficando muito boa, não é? Mas vamos lembrar que a gente tá colocando uma primeira sombra para essas pedrinhas, para esse chão. Pegue um pincelzinho pequeno, um pincel número 4, no máximo um pincel número 6. Nós vamos trabalhar os detalhes do nosso desenho. Então, a gente precisa de um pincel pequenininho mesmo para facilitar os cantinhos, para a gente deixar esses cantinhos menores mais marcadinhos, sem encher demais, sem manchar demais. Quando a gente pega um pincel pequenininho e principalmente pouquinha tinta, a gente tem um controle maior daquilo que a gente vai fazer. Agora, eu vou pegar o verde pântano ou o pinheiro. Eu tô pegando o verde pinheiro de início. Você fica bem a seu critério, se você vai querer pegar o pântano para ficar mais escurinho ou o pinheiro. Eu vou usar o pinheiro e depois eu vou colocar um verde mais clarinho também aí em cima. Eu vou começar a distribuir algumas vegetaçõezinhas por essas regiões. Essas vegetaçõezinhas a gente procura colocar nos lugares onde não se pisa, ou seja, a parte de cima das pedrinhas a gente evita colocar. Nas laterais, principalmente na barreirinha, aí sim a gente pode colocar uma boa quantidade de vegetaçõezinhas. E a gente pode colocar diversas, pode colocar essas batidinhas, pode colocar aquelas folhinhas mais alongadas, aqueles risquinhos, fica bem a seu critério e gosto. Eu vou colocar na minha, olha, essas batidinhas. Agora, eu vou começar a escurecer um pouquinho mais alguns cantinhos, mas eu tô escurecendo ainda com o sépia. Viu? Tô marcando um pouquinho mais alguns cantinhos com o sépia. Nessa hora, já começa a aparecer umas separaçõezinhas para o nosso desenho. Os lugares que a gente quer dar uma profundidade, quer dar um relevinho assim mais profundo, mais inferior, a gente coloca uma porçãozinha maior de sépia. Veja que eu vou distribuindo tudo isso com batidinhas. Eu não vou fazendo movimentos circulares para a gente ir emendando essas tintas, emendando bem, porque a ideia é que ela fique mais solta aí em cima, ela fique mais marcada mesmo. Para esse lado aí, onde teria a sombra dessas folhagens, eu vou deixar mais escurinho essa barreirinha. E agora, gente, vamos pro preto. O preto, ele vai marcar e definir bem. Vou começar escurecendo logo esse encontro do morango com esse chão. Vou puxar um pouquinho o preto para cima do morango mesmo. Vou fazer um contorninho, emendando bem isso aí para essa região dessas pedrinhas. Vou fazer o contorno da portinha também. Embaixo da portinha, você pode escurecer, deixar uma sombra bem marcada, porque a porta ela não encosta diretamente no chão, fica sempre uma separação entre a madeira e o chão, não é isso?
Então, você pode deixar um risquinho aí bem marcado. Mas você pode também estar marcando um pouco essa madeira, olha. Tô fazendo uns risquinhos como se ela estivesse se danificando já um pouquinho. A parte de baixo dessa madeira. Ou dessas madeiras mesmo, essas tábuas. Essa lateral aí eu também vou escurecer. Você pode estar escurecendo um pouquinho, trazendo para baixo mesmo por conta das sombras das folhas sobre essa região. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo essas sombras, deixando essas regiões assim com mais luminosidade. E também vamos colocar ainda luminosidade aí por cima. Eu vou aproveitar esse preto para deixar uns cantinhos assim mais profundos por esse lado esquerdo. E a gente também vai precisar fazer uma boa separação para cada uma dessas rochas maiores que formam essa calçada. Essa primeira parte aí em cima, ela vai levar apenas umas pequenas sombras, alguns cantinhos mais profundos, uns toquezinhos. As de baixo, que vai sendo uma sobre a outra, a gente vai precisar escurecer bem para fazer essa separação. Olha só, essa lateral aí eu já vou deixando ela bem marcadinha. Você não precisa fazer uma linha reta, não faça aquela linha bem certinha, lado a lado, na separação dessas rochinhas, não. Porque fica muito sério, muito certinho, como se tivesse sido cortada a pedra para colocar aí. A ideia é que você deixe elas assim bem irregular, até algumas falhas, para dar a ideia de que foram colocadas, pegadas aleatoriamente e colocadas uma sobre a outra. Com o preto, você não leva muito para cima das rochas. Elas precisam ficarem mais clarinhas. O lugar onde você vai colocar esse preto assim mais marcado mesmo é nessa região do encontro entre elas. As manchinhas que você quiser fazer mais, coloca o sépia. Algum toquezinho de preto você pode estar colocando, mas não abuse demais do uso do preto por essas regiões. Olha só, eu vou colocando umas marquinhas assim, como se tivesse umas rachadurinhas, umas manchinhas na parte de cima. Posso colocar também algumas irregularidades nessa parte aí, olha, nessa região de cima. Você pode estar enfeitando o quanto você quiser. Mas quando você for fazer essas marquinhas em cima dessas rochinhas, procura fazer elas puxando na horizontal para dar um sentido de chão. Agora, com o branco mesmo, eu vou distribuir umas luminosidades. Você pode estar usando aí marfim, amarelo bebê. Olha só, vou puxando uma porçãozinha de branco, deixando assim lugares mais clarinhos, lugares mais escurinhos. Não pinte, alise demais não, deixe um pouco irregular. Quanto mais irregular para o chão, melhor. Nós vamos colocar esse branco também em cima das nossas pedrinhas. Mas, por enquanto, vamos nos preocuparmos em separá-las, em colocar uma definição maior para essa queda dessa barreirinha. E veja que eu vou fazendo esse trabalho, dando essa ideia com um toquezinho de preto, um toquezinho de sépia. A gente vai escurecendo alguns cantinhos e vai deixando alguns lugares com um pouco mais de luminosidade. Essa aí de cima, que já está marcadinha, já está pronta, eu vou colocar o branco para ela. Olha só, na região bem de cima, para frente você não precisa trazer muito. Olha só como eu vou distribuindo essa pequena porção de branco. Não leve demais. A parte de cima eu vou deixar mais marcadinha. E conforme eu venho vindo para frente, eu vou diminuindo a quantidade, marcando menos. Você pode deixar alguns risquinhos aí também puxando na horizontal, no sentido horizontal. E aí vai ficando mais uma rochinha pronta. A parte de cima, onde fica a porta,
já está prontinha. Essa daí também. Depois a gente vê se precisa de mais algum retoque, de alguns toquezinhos de sombra, de luz, enfim. Mas a ideia para as nossas rochinhas é essa. A gente vai colocando essa sombra assim bem marcada na parte de baixo, vai colocando luminosidade na parte de cima, para que ela ganhe uma ideia de que tá uma sobre a outra. Agora eu vou distribuir, olha, uma pequena porção de verde pistache. Você pode estar usando verde folha ou verde pistache. Lembra aquela vegetaçãozinha com verde pinheiro que eu fiz? Agora eu vou colocar na parte de cima dela um pouquinho de verde pistache, como luminosidade para aquelas folhinhas. É bem pouquinha tinta, só na quina do pincel, tá, gente? Quase nada. Quanto às outras rochinhas, eu vou separar elas do mesmo jeito que eu fiz na de cima. Olha só, vou colocando uma boa quantidade de preto nessa divisa entre elas. Nessa hora você vai detalhar elas direitinho. Como eu disse, procure não deixar uma linha muito reta, muito certinha. Pode deixar um tanto irregular. A parte de cima e a parte de baixo, você pode estar esfumaçando levemente o preto, deixando a região central bem marcada. Olha só, tô esfumaçando e manchando um pouquinho a parte de cima. E a parte de baixo você vai esfumaçar também. Essa região de encontro com o chão, faço uma sombra assim bem marcada também, tá vendo? Todo o encontro de uma rocha com a outra, ou da rocha com o chão, a gente pode deixar assim bem marcado. E a gente faz também bem irregular. Uma a gente faz mais arredondada, veja só, outras menos, uma maior, outra menor. Manche também em cima dessas rochinhas. Na hora de você fazer essas manchinhas, dê preferência a fazer com sépia. E o branco você vai colocar também para todas elas. Olha só. Vamos distribuindo luminosidade para todas as nossas rochinhas. E dessa forma, olha, a gente vai deixando a pintura para essas rochas. Esse branco, ele vem bem à frente. Todas elas levará. Vai colocando pequenas porções, principalmente para essa região mais à frente. Nesse cantinho do chão, eu vou colocar a porçãozinha de verde pistache novamente, dando luminosidade para a vegetaçãozinha rasteira. Essa região aí lateral, essa vegetação mais arbustosa, mais cheinha, mais fechada, não é? Eu vou começar a colocar o verde pântano. Olha só, as regiões que eu vou colocando esse verde pântano são as separações de arbustos, vamos assim dizer. Então, vou colocando na parte de divisa entre eles e vou deixando a parte de cima de cada um para colocar luminosidade. Olha os pontos que eu vou colocando esse verde mais escuro, né, esse verde pântano, e veja que na parte de cima dele eu vou colocando assim, riscando. Igual eu fiz do outro lado, só que do outro lado eu coloquei com verde pinheiro. É a região que tem mais luminosidade, então eu deixei ele mais clarinho mesmo, embora eu tenha escurecido a parte de baixo também com verde pântano, não foi? Vou livrar aí os meus cogumelos e o arbusto mais rasteiro, esse que fica mais à frente. A parte de trás inteira eu vou puxar uma boa quantidade do verde pântano e vou deixar ela riscada. Esses risquinhos vai servir como sombra para essas folhinhas mais alongadas. Você pode puxar várias em tamanhos diferentes e em posições diferentes. Agora eu vou para esse arbustinho aí menor. Esse daí eu vou fazer ele mais definido, mas eu vou começar da mesma forma. Vou enchendo a parte de baixo. A parte de cima eu vou deixar riscadinha do mesmo jeito que deixei a outra. Vou fazer folhagens, ou seja, plantinhas diferentes. Vamos tentar diferenciar os tipos de vegetações que temos para esse jardim, para esse em volta dessa casinha. Vou fazer a separação direitinho, protegendo aí os meus cogumelos. E vou marcar toda essa região. Da mesma forma, encher isso aí bem cheinho,
a parte de baixo, deixando a parte de cima mais clarinha, mais suave, só mais riscado. Terminada essa primeira parte, vou pegar um pouco de verde musgo e vou dar continuidade a esse desenho. Vou continuar riscando, olha só, vou colocando vários risquinhos. O tecido, ele é um tanto grosseiro, a minha tinta está tal qual veio no potinho. Então, a gente vai passando o pincel e ele vai ficando mais que umas manchinhas. Para fazer ele mais certinho, a gente precisa pegar a tinta só de um lado do pincel e passar mais devagar, o pincel mais devagarzinho. Aí vai ficando as folhagens assim mais definidas. No entanto, eu não estou me preocupando tanto em definir essas folhinhas. Como elas estão assim por trás, mais por trás, então eu vou deixar elas mais que manchadinhas. Claro que algumas eu vou definir melhor, mas não vou me preocupar em fazer muitas bem definidas. A minha ideia é encher isso aí e dar o sentido de que tem uma vegetaçãozinha assim bem fechada. Olha só, bastante matinhos para deixar bem fechadinho, sem aparecer o tecido, pelo menos nessa parte assim embaixo. Primeiro eu coloquei o verde pântano, agora estou colocando uma porção do verde musgo. Vou terminar de encher essa parte aí de baixo também com verde musgo. Olha só, eu puxei, quando eu comecei a colocar, eu puxei o verde pântano de baixo para cima. Agora, eu estou puxando esse verde musgo de cima para baixo. Só tome o cuidado de não cobrir demais, de não trazer ele até encostar, vamos dizer que no chão, né? Nessa parte que ainda não está pintada. Para a gente ter assim uma separação do lugar mais escuro de sombra e do lugar mais claro, onde recebe mais luminosidade. A gente vai fazer essa junção com risquinhos, né, puxando esse pincel de lado, mas a gente não vai sumir, não vai trazer o verde musgo até cobrir esse verde pântano todinho. A gente vai fazer só a junção deles. A minha preocupação é encher esse cantinho. Veja que eu não tô definindo nada, eu tô só enchendo, tendo cuidado de não cobrir os meus cogumelos. E vou fazer esse processo até chegar, esse mesmo processo, até chegar desse outro lado. Essa vegetaçãozinha, ela é menor e ela terá folhas diferentes dessa que está aí por trás. As folhas dela serão um pouquinho mais largas, mas também serão essas folhinhas assim mais compridas, sem muita definição de nervura ou coisa do tipo, né? Só essas folhinhas assim mais compridinhas mesmo, mais alongadas. Terminado aí essa parte, olha só. Tudo isso cheinho. Pode deixar um pouquinho cair por cima dessas rochas. Observe que a gente tem ainda um ponto bem escuro nesse encontro com o chão. E agora eu vou encher essa parte aí com areia novamente. Da mesma forma que eu pintei do outro lado, fiz uma base com o tom areia, eu vou fazer uma base também para essa região com o tom areia. Agora, eu vou pegar o verde pântano e vou fazer uma emenda entre esses dois tons. Veja que a parte que está pintada com areia, ela fica um pouquinho assim mais suave. É assim mesmo, não tem problema. Importante é que fique bem marcado, assim, uma sombra mais forte com esse verde pântano, para essa parte de cima, para o começo dessa vegetação, o encontro dessa vegetação com o chão. Vamos riscando isso aí, emendando com uma porção de tinta boa, para que a gente também não apague demais, não deixe clarinho demais esse verde pântano desse encontro. Aí, eu vou dar já a ideia de uma vegetaçãozinha rasteira, com folhinhas bem menores. Vou manchar também um pouquinho esse chão. Por conta do areia, esse verde pântano fica bem mais clarinho, um tom assim mais diferente. Mas a gente nem por isso vai deixar de colocar o sépia também, tá? A gente também vamos manchar esse chãozinho da mesma forma que a gente manchou do outro lado com o sépia.
A gente vai puxar o sépia em alguns cantos, deixando sujinho esse areia. E outros lugares a gente vai sair colocando porçõezinhas, como se tivessem alguns cantinhos mais profundos nesse chão. Quando a gente deixa o cantinho assim escuro, dá a ideia de que tem um buraquinho no chão, de que tem algum detalhezinho diferenciado. Olha só, em alguns lugares eu vou deixando algumas porçõezinhas, algumas batidinhas, em outros eu vou espalhando melhor. A pintura desse lado, você percebe que é um pouquinho diferente do outro. O outro eu fiz mais manchado. Tem aquela quedinha daquela barreirinha, eu fiz bem mais manchadinho. Foi usado mais batidinhas. Para esse lado que é mais plano, eu tô deixando ele assim mais riscado, puxando no sentido horizontal, no sentido do chão mesmo. Agora, olha, peguei um pouquinho de verde pistache e vou puxar algumas folhagens, assim, uma luminosidade para as folhagens. Pouca, eu não quero muita luminosidade para essa região, mas vou marcando uns tons de luminosidade aí por cima das folhinhas. Olha só, vários, mas não demais. Veja que eu tô levando pouquinha tinta no meu pincel. Nessa vegetaçãozinha menor, essa aqui eu tô mexendo nela agora, ela vai ficar bem mais marcada. Ela terá folhas mais largas e será bem mais marcadinha. Ou seja, nós vamos precisar de uma quantidade maior de tinta e vamos dar maior definição para cada uma dessas folhinhas. Tá vendo? A parte de cima eu tô deixando com mais luminosidade. Conforme eu vou descendo para o chão, eu vou sumindo essa tinta. Quando ela vai chegando principalmente nesse verde pântano, que ele se apresenta no seu tom mesmo, assim, mais escuro. Quando você começar a colocar esse verde pistache, se as suas tintas estiverem ainda bem úmidas, não vai querer segurar muito bem, não tem problema. Depois você vem e reforça novamente, coloca mais um pouquinho de tinta, que vai segurar bem e vai fazer uma boa separação para as suas folhinhas. Se você quiser que ela tenha uma separação bem mais marcada, você coloca uma quantidade maior, se não, você coloca uma quantidade menor. Veja que eu tô colocando folhas maiores, folhas menores. E vai ficando uma vegetaçãozinha assim bem diferente da que tá aí atrás. Aquelas folhas mais alongadas, mais finas. Para fazer esse trabalhinho, eu tô com o pincelzinho número 4. Ele já tá aquele pincelzinho bem acabadinho, aquele pincelzinho mais velhinho. Mas tá fazendo um bom trabalho, porque como ele tem pelos menores e os pelos dele estão um tanto macio, ele leva uma boa quantidade de tinta e não retira o que já está ali, está depositando, está deixando a tinta, a quantidade que eu preciso. Esse risco, pessoal, já está disponível nas fotos do meu Facebook. E independente de eu ter adicionado você ou não no meu Facebook, você pode entrar lá, dar uma olhada no carregamento das minhas fotos, que você pode tirar o risco que você precisar. Todos os que eu pintei no canal estão lá disponíveis, tá? E outra coisa, algumas pessoas têm falado a respeito das letras que ficam aparecendo em cima do vídeo quando elas estão assistindo. Olha só, gente, essas letrinhas, as frases que ficam aparecendo, conforme eu vou falando, vai aparecendo as frases por escrito, não sou eu que coloco. É a legenda do seu aparelho que está ativada. No caso, eu não posso fazer nada. Você precisa desativar a legenda do seu aparelho ou pedir para alguém fazer isso. Algumas pessoas já estavam me falando sobre esse probleminha, que realmente é bem chatinho, a gente perde de ver alguns detalhes, porque ficam surgindo as letras em cima da pintura. E eu fiz até um videozinho que tá aí disponível no canal, mostrando como você pode estar desativando a legenda do seu aparelho.
independente de ser um celular, TV, tablet, enfim. O aparelho que você estiver utilizando, ele pode estar com a legenda ativada e sempre que você for assistir o vídeo, vai realmente aparecer essas letrinhas. Mas eu não posso fazer nada, você que precisa desativar, você aí na sua casa. Olha só, gente, eu enchi essa partezinha do cabinho e essa região de cima do cogumelo com branco. Agora eu peguei um pouquinho de marrom e tô fazendo essa sombra, olha só. Essas sombras que eu coloquei tanto para o cabinho quanto para essa região aí de baixo do cogumelo, ela é com marrom, pintada com base como branco e a parte de cima, as sombras, o marrom. Essa região mais alta do cogumelo, a parte de cima dele, eu estou enchendo com vermelho, não vou encher tudo isso, só a parte de cima mesmo que eu vou passar o vermelho. No caso, eu estou usando o vermelho vivo. Vou colocar para os dois, olha só, deixei um pedacinho, não enchi de tudo. Esse aí também estou colocando vermelho. Tá vendo? E vou terminar o restante dos dois com uva. Você pode estar usando violeta, você pode estar usando um azul, vinho, as cores que você gostar. A gente encontra aí eles em vários tons, então fica bem a seu critério a cor que você quiser colocar. No caso, eu estou usando o vermelho vivo e o uva. A parte de cima, parte de maior luz, eu coloquei o vermelho vivo e essa parte de baixo eu estou terminando com uva e emendando. Essa emenda você pode deixar ela riscadinha ou fazê-la bem emendada mesmo. Eu estou deixando mais emendado. Olha só, vou colocando, vou emendando. E para eles, eu fiz uso do branco, marrom, vermelho vivo e o uva. Vou colocar também uns detalhezinhos aí em cima com o branco. Olha só, vou emendar bem. Se tiver difícil de fazer essa emenda, você pega um pouquinho mais do vermelho para ajudar, pega um pouquinho mais do uva, enfim. Vai melhorando a emenda até ela ficar bem feitinha ou um tanto riscada do jeito que você gostar. Esse menor, eu deixei ele mais emendadinho, esse maior, tô deixando ele um pouquinho mais riscado. Mas não tem problema, fica bom, das duas formas fica boa. Com o pincelzinho número 0, eu vou colocando, olha, uns pinguinhos. Você deixe como se fosse aqueles pinguinhos soltos mesmo, procure não emendá-los. Alguns pode deixar em tamanhos irregulares, uns maiores, uns menores, não tem problema. Agora, gente, vamos para a pintura dessas flores menores que tem aí. Eu vou fazê-las um pouquinho diferente, mas você pode estar fazendo do mesmo jeito que foram feitas as amarelas do outro lado. Vou fazer essas daqui com violeta e branco. Para o cabinho, eu vou encher com verde pântano, vou encher ele todinho, deixar ele fininho, tinta só de um lado do pincel. Se você tiver dificuldade de fazer com um pincelzinho chato, 2, pincelzinho chato número 4, enfim, ou 6, aquele que você gostar mais de trabalhar, que estiver mais habituado a trabalhar com ele, você pode estar usando também o pincel número 0. Vou encher também o cabinho do girassol, todo com verde pântano. Todos esses cabinhos eu vou encher com verde pântano. Para as folhinhas do girassol, eu vou encher como base de verde folha. Com verde musgo, eu vou colocar uma primeira sombra bem suave. O verde musgo, ele é clarinho, eu vou começar a escurecer um pouquinho isso aí. Olha só, vamos distribuir uma pequena porção aí em cima. Essa região aí central das folhinhas eu vou começar a separar, a marcar todas elas. E alguns toquezinhos assim na parte de baixo, na pontinha, colocando algumas sombras para
sair já dando uma definição, uma separaçãozinha de nervura central para nossa folhinha. Eu vou colocar também as nervurinhas auxiliares, a central, aquela principal e aquelas outras, as costelinhas que eu costumo chamar. Mas, para até então, eu vou me preocupar em começar a jogar um pouco de sombra aí em cima. Agora, com o verde pântano, eu vou detalhar melhor e vou colocar as nossas nervuras. Nessa hora, a gente sai melhorando o contorninho da nossa folhinha, a gente sai definindo melhor a região central, aprofundando mais aquela sombra, colocando as nervurinhas. As nervuras, cuidado para não colocá-las muito marcadas, muito forte. Procure deixá-las mais suave, mais fininha. Se tiver difícil de fazer com esse pincelzinho chato, pegue o pincel número 0. A parte maior, eu vou deixar a nervura assim mais definida, mais marcadinha. A parte menor, eu vou deixar ela mais suave ainda. Olha só, essa folhinha também tá bem curvadinha, aparecendo mais um lado, o outro bem menos. Esse lado que tá bem assim pra frente, pra gente, eu vou deixar ele sem a nervura, para colocar depois com branco, com uma luminosidade. Fazer aquela separaçãozinha sem precisar deixar o risquinho com verde mais escuro. Essa aí de cima, eu vou deixar mais marcadinho, a nervurinha já pronta. Olha só, escurecer um pouquinho a pontinha. É a mesma coisa da gente fazer uma folha grande. Só que aí, quando a gente vai fazer assim o desenho de algo menorzinho, a gente acaba perdendo bastante detalhe, não é? A gente não consegue colocar todos os detalhezinhos que conseguiríamos colocar se fosse em uma folha bem grande. Mas tudo bem, a gente vai aproveitar para colocar todos os detalhes que a gente conseguir. Olha só, coloquei as nervuras. Para essa outra daí, ela tem um espaço assim maior virado para a gente e outro que tá aparecendo só um pedacinho. Característica de quase todas essas folhinhas que a gente fez aí, não é? Vou marcar mais os pontinhos que eu já tinha determinado de sombra e vou sair colocando as nervurinhas. Vamos distribuindo. As de cá, de frente para nós, mais forte, as de lá, mais distante de nós, mais clarinhas, mais suave, aquilo mais discreto. Agora, eu vou vir com um pouquinho de branco, colocando luminosidade. No lugar desse branco, você pode estar colocando amarelo bebê, você pode estar colocando azul bebê, marfim, palha, areia, um tom clarinho, qualquer um tom bem clarinho. Veja que vai ficando uns pontos com bastante luz e essa luminosidade eu vou colocando entre os espaços de nervura, entre uma nervura e outra. Olha só, a parte voltada para nós recebe uma quantidade maior de luz. Essa daí eu vou colocar para a região do lado de fora mesmo. Vou deixar essas luzes assim bem marcadas, não vou fazer algo tão apagadinho, tão discreto. Algumas faço na borda mesmo, na parte de fora, outras apenas na parte de dentro. Agora, com o pincelzinho número 0 e o verde pântano, eu vou colocar alguns contornos. Alguns contornos, aquele que a gente coloca em parte sim, em parte não, você não precisa contornar a sua folhinha inteira. Pincelzinho número 0, pincelzinho número 00, aquele que você gostar mais. Essa região aí do encontro chão e essa folhagem, eu vou colocar umas folhinhas assim mais fininhas com verde pântano. Se você quiser, pode colocar também umas porções com verde musgo, até o verde folha, um verde mais clarinho, dá para colocar. Eu vou colocar só com verde pântano, vou deixar mais escurinho. São aquelas folhinhas mais fininhas e menores, do tipo que a gente faz essa vegetaçãozinha menor que tá aí
antes do cogumelo, que a gente também vai acender ela, né? Como é que eu vou fazer? Vou puxar uns risquinhos com o verde pântano e vou também puxar alguns risquinhos com o verde folha. Você pode estar usando também o pistache. Agora, eu vou pintar essas flores, olha só, vou colocar aí o violeta no centro, vou espalhar ele um pouco, indo para as laterais. E com o branco, eu vou fazer o acabamento de pétalas. Você pode estar pintando uma florzinha uma a uma, ou você pode estar pintando um cachinho. Eu vou pintar uma a uma para esse galinho, para você ver. Olha só, coloquei o violeta, deixei um excessozinho. Coloquei uma boa quantidade. Agora, eu vou formando pétalazinhas aí em volta. Não se preocupe se sobrar algum espaçozinho desse violeta sem a tinta branca, não tem problema. Veja só, fiz uma, vou fazer outra, vou fazer flores de 5 pétalas. Você vai pegar a tinta mais pra quina do pincel, vai deixar essa tinta pro lado de fora e vai formando as suas pétalazinhas. Vai puxando o pincel pro centro da florzinha, levantando ele para que o violeta apareça. Vou fazer outra florzinha aí. Olha só, coloquei um pouquinho de violeta e fiz uma com 3 pétalas, como se 2 das pétalas dela estivessem embaixo dessa outra florzinha. Essas que caem aí sobre o morango, eu vou colocar já um espaço maior pintado para eu fazer um cachinho, que é outra forma de você estar fazendo. Pode fazer daquele jeito uma a uma, ou pode fazer assim, um cachinho. Olha só, aí eu vou fazer uma, tá vendo? Na parte de cima eu também vou fazer uma, com as suas 5 pétalazinhas. E para esse outro, eu vou fazer mais de uma. Posso fazer uma completa. Você pode fazendo ela viradinha, como eu fiz essa, ou ela bem de frente, fica muito à sua vontade. E vou colocar umas batidinhas. No meu pincel, eu toquei o pincel na tinta violeta e toquei no branco, para que fossem os 2 tons ao mesmo tempo. Para eu fazer umas batidinhas aí em volta, deixar esse cachinho assim mais cheinho. E você coloca esses arranjinhos aí onde você quiser. Eu tô colocando para esses cabinhos, mas eu vou colocar também assim, próximo a essa vegetaçãozinha aí mais cheinha. Você pode estar colocando as flores bem formadinhas, ou você pode estar colocando assim, só umas batidinhas. Agora, eu vou colocar um pinguinho de amarelo ouro no centro de cada uma delas. E vamos pintar, então, o nosso girassol. Eu vou encher as pétalas com melão. Você pode estar enchendo com amarelo limão, amarelo ouro, amarelo cádmio, melão, a cor que você tiver aí na sua casa. A minha, eu fiz uma base com o tom melão, estou passando amarelo cádmio, olha só, nesse encontro das pétalas com o centro de nossa flor, para ficar um tonzinho assim mais alaranjado, mais escurinho. Já é uma sombra que eu vou colocar aí. Para dar sequência com essa sombra, eu vou pegar o sépia e vou sair colocando, olha, nesse encontro de uma pétala com a outra. Aquela pétala que está por baixo, eu vou escurecer ela um pouquinho. Mas também não vou deixar de colocar um pouquinho assim de sombra, um pouco menos, para essas que estão em cima. Lembrando que as que estão embaixo, a quantidade de sépia que vai levar é um pouquinho maior, e as que estão assim por cima é só um pouquinho, um toquezinho para dar uma sombra a ela, uma vez que ela está indo para baixo do centro dessa florzinha. Isso eu vou fazer por toda a minha flor. Agora, pegar um pouquinho de amarelo canário e vou sair distribuindo por essas pétalas que estão por cima. Olha só, esses cantinhos, onde elas se encontram em cima da outra, eu vou colocar um pouquinho desse amarelo canário para dar mais luminosidade, para deixar uma separação maior, para trazer mais ela ainda para cima.
Para as pontinhas das pétalas também vou distribuir uma pequena porção. E vou fazendo isso para todas as minhas pétalas. Olha só, essa daí está por cima, ganhou o amarelo canário dos dois lados. Você pode também estar colocando na pontinha de algumas delas, não de todas, não precisa. E vou marcando uma a uma. Terminado isso aí, deixa quieto. Eu vou mexer agora com esse centro. Enchi ele todo com ciano natural. Agora, com um pouquinho de rústico, eu vou começar a manchar, a fazer aquele monte de manchinhas, dando a ideia de sementinhas aí dentro. Vou fazer isso aí, olha, em volta de toda essa região circular aí da minha flor. Para esse centro, eu também vou marcar, dar uma profundidade aí para essa região, deixar ela mais escurinha. Veja que eu tô colocando tudo isso com batidinhas. Alguns lugares eu estou deixando assim bem mais marcado, outros lugares eu estou deixando bem mais suave, mas tudo com batidinhas. Já deu uma profundidade para esse centro. Agora eu vou colocar um pouquinho de verde pistache para essa região aí de baixo. Essa região central. Não precisa levar esse verde pistache para as laterais. Vou pegar um pincelzinho número 0 e vou colocando uns pinguinhos com o rústico, para ficar assim aqueles pinguinhos mais soltinhos, aquela ideia melhor de sementinhas mesmo. Olha só, vai ficando bem mais marcadinho, tá vendo? Por toda essa região por aí por cima. Nos lugares que já estava mais escuro, eu vou deixar ainda mais escurinho. E os lugares que estão claros, eu vou marcar com menos batidinhas. Mas vou sair marcando bem isso aí. E vou deixando dessa forma bem escurinho e bem manchadinho, bem marcadinho. Agora, eu vou pegar amarelo ouro e vou sair distribuindo também uns pinguinhos por aí por cima. Para essa região mais afora, tá? A parte central pode deixar como está. Pode ir colocando vários, tanto nessa região em cima quanto na parte de baixo. Olha só, vamos deixando bem marcadinho mesmo. E eu vou colocar também um pouquinho desse amarelo ouro para as pétalas. Vou melhorar, aprofundar um pouquinho mais essa região com rústico, pincelzinho 0. Olha só, vou melhorar esses cantinhos aí, dar uma profundidade para esse centro. Você não precisa dar a volta nisso aí, tá? Pode deixar assim uma separação. Para essa parte aí de fora, eu vou pegar o pincel 0. Vou colocar um risquinho assim bem discreto, bem fininho. Um contorninho na separação das pétalas, melhorando a separação delas. E com o amarelo ouro, eu vou colocando para essas pontinhas. Vou melhorando também os contorninhos em volta, onde eu achar que há necessidade. Bom, gente, assim vai ficando o nosso desenho. A primeira parte está disponível no canal para vocês. Aí tá a segunda parte, o risco tá disponível. Espero que seja útil. Beijos, pessoal. Até mais. Tchau.